Graça e paz para os irmãos. É com muita alegria que eu gostaria de partilhar com os irmãos alguns versículos da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo de 8 e 9. Também vou ler o versículo de número 24, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você, e dei a ela as minhas instruções. O 24 diz assim: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus. A mulher disse a Elias: E a palavra do Senhor que sai da sua boca é verdade. Amados e queridos irmãos, é com muita alegria, irmãos, que eu vou partilhar com os irmãos esse texto. E baseado nesse texto, eu gostaria de falar sobre 4 lições importantes com fundamento dentro desse texto. E a primeira lição que eu gostaria de partilhar com os irmãos é que o profeta Elias, ele era um homem usado por Deus. 1 Reis 17, versículo 1. Elias foi profeta nos tempos do rei Acabe. Acabe era casado com Jezabel e Acabe deixou-se influenciar pelos seus deuses, pelos deuses de Jezabel. Acabe era um rei idólatra. Acabe era um rei mimado. Acabe era um rei desobediente a Deus. Acabe era um rei inimigo dos profetas de Deus. Então, coube a Elias, como profeta de Deus, enviar esta mensagem. Alguns profetas já teriam enviado essa mensagem de advertência para o rei Acabe, mas ele não acreditava. Portanto, agora Deus incumbe ao profeta Elias. E Elias chega até Acabe e diz assim: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem eu adoro e sirvo, ficará muitos anos sem chuva sobre a terra. Eu acredito, irmãos, que o rei Acabe, ele deve ter ficado irado, ele deve ter ficado revoltado, a ira deve ter acendido dentro do coração dele de uma forma, até então que ele já tinha matado alguns profetas que foram profetizar, a dar advertência acerca do que ia acontecer naquela nação. Agora Deus usa Elias para trazer esta mensagem de advertência. E o que me chama a atenção nesse texto é que é os cuidados que Deus estará a ter com Elias. Ao mesmo tempo que Deus fala assim: olha, você vai agora ao rei Acabe e vai dizer: olha, vai ficar X tempo sem chuva sobre a terra. E ao mesmo tempo Deus tem aquele cuidado, aquele zelo com Elias. E diz bem assim: Elias, você agora vai para Querite. Quando você chegar lá, vai ter um ribeiro. E é desse ribeiro que você vai beber a água. É desse ribeiro que você vai sobreviver. E eu vou mandar corvos para te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra, irmão, chama muita atenção, porque Deus não deixa os seus desamparados. Hoje o mundo está passando por uma crise imensa. As pessoas estão chorando, estão se lamentando. O que vai ser do mês que vem? O que vai ser daqui a 2 ou 3 meses? O que eu vou comer? Como que eu vou pagar as minhas coisas? O povo está preocupado. Há uma tristeza muito grande. Há pessoas que eu acredito que não tem já o que comer em casa. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele sustenta os seus. Assim como ele sustentou Elias em Querite, Deus, ele sustenta os seus. Ele jamais vai deixar faltar nada para si. A única coisa que Deus quer é que você seja fiel a Ele. A única coisa que Deus quer é que você permaneça fiel, que você permaneça com a fé nele, até que Ele volta.
A Bíblia diz que tudo isso que está acontecendo está registrado, irmãos, no livro de Mateus. Pandemias, terremotos, guerras, filho contra pai, pai contra filho. Então tudo isso é um cumprimento das profecias. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus. Irmãos, então nós conhecemos, nós temos noção daquilo que está acontecendo hoje na terra. Portanto, eu quero dizer para você que Deus, irmãos, Ele vai cuidar de você. Quando você estiver angustiado, quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, tranca a porta do seu quarto e clame ao Senhor, nem que seja 5 minutos. Clame a Ele, que Deus não vai deixar faltar nada para você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o primeiro tópico dessa lição é que Elias, ele era um profeta de Deus, ele tinha um chamado legítimo de Deus. E tudo que Elias dizia, acontecia, irmãos. É porque Deus tinha um zelo, Deus tinha compromisso com Elias e Deus cuidava de Elias. O segundo tópico dessa lição diz assim: a nossa fé, ela pode ser testada. Deus, irmãos, Ele pode estar testando a sua fé neste momento de pandemia, neste momento mundial, neste momento em que o mundo está a passar por essa crise, irmãos. Deus, irmãos, pode estar testando a sua fé. Portanto, permaneça firme. Agarre no Senhor. Não solte mais. Agarra-se em Deus. Faça como Jacó, quando segurou o anjo. Eu só te solto depois que me abençoares. Então faça como Jacó. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Deus, então, irmãos, quando Elias foi para Querite, você vai beber da água desse rio. Só que, irmãos, como a nação estava a passar por uma seca muito grande, as águas daquele rio, as águas daquele ribeiro secaram-se. Mas o cuidado de Deus para Elias. As águas secaram Elias, mas você agora vai para Sarepta. Quando você chegar na cidade, vai haver lá uma viúva que vai te dar alimento para você comer. Esta viúva vai te sustentar. Esta viúva vai cuidar de si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Elias pega e vai para Sarepta. Quando Elias chega à porta da cidade, vê aquela mulher catando gravetos. Aleluia. E Elias diz assim para aquela mulher: tão certo como vive o Senhor, dá-me um copo de água. Dá-me um copo de água. Eu acredito que Elias tinha tanta sede. Tanta sede. E aquela mulher saiu para buscar água para Elias. De repente ele disse assim: olha, traga também um pedaço de pão. E aquela mulher diz: tão certo como vive o Senhor, eu só tenho no meu jarro um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu te der, eu vou morrer de fome. Se eu te der, eu vou ficar sem. E Elias disse: olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a farinha do jarro não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até os dias que Deus mande chuva sobre a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher foi preparar, a mulher preparou tudo para Elias, preparou o pão. Eu acredito que ele deve ter dado mais alguma coisa. E Elias comeu, saciou-se. Elias ficou na casa daquela viúva. Passado alguns dias, aquela viúva, o filho daquela viúva, adoeceu e morreu. Aquela viúva diz assim para Elias: ah, homem de Deus, você veio para cá para mostrar a Deus o meu pecado. E agora o meu filho morre. Eu só tinha ele, eu acredito, essas são minhas palavras. Eu só tinha esse filho, eu sou viúva, o meu marido já morreu. E agora, o que vai ser da minha vida? Elias pega aquele menino, leva para o quarto e fala com Deus, expressa todos os seus sentimentos para Deus. Ó Senhor, só me manda para cá, para casa dessa viúva, e agora o Senhor tira o filho dela. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Diz a Bíblia que Elias orou para aquele menino
E naquela hora aquele menino reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Elias pegou aquela criança e devolveu para sua mãe. Eu acredito que ela tem ficado muito feliz, muito alegre, porque o seu filho estava morto e reviveu. Verdadeiramente Deus está com o profeta Elias. Aquela mulher reconheceu. As palavras que vêm da boca deste homem realmente é verdade, porque Deus usa ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O terceiro ponto desta lição: a iniquidade de um povo pode provocar grande sofrimento. Irmãos, muitas nações já foram destruídas devido ao pecado da humanidade. Sodoma e Gomorra. Irmãos, há muitas nações. Jerusalém também já foi totalmente destruída, irmãos. Por quê? Porque quando Deus, irmãos, ele destrói uma cidade, é que o povo já está completamente, moralmente destruído. O que eu quero dizer para você nesta lição? Que Deus, irmãos, está por trás disso tudo. Deus está por trás do Covid-19. E na hora certa, Deus vai nos dar alternativa para esses problemas. Mas fale com Deus, clame ao Senhor, que Deus ele vai te abençoar. Quarto ponto da lição: ouvir os profetas e fazer o bem traz recompensa. Irmãos, siga o conselho dos profetas. Siga os conselhos do seu pastor. Faça aquilo que o seu pastor pede que você faça. Aquela mulher, irmãos, tirou o pão da boca do seu filho. Eu acredito que ela devia ter ficado preocupada por essa situação. Ela tirou o pão da boca do seu filho para dar para o profeta, irmãos. Deus estava testando a fé daquela mulher. E foi da forma, irmãos, que Deus abençoou poderosamente aquela mulher, não deixando faltar nada. Que eu quero dizer para você nesse texto, irmãos, que Deus ele pode estar testando a sua fé. Guarda esta palavra no seu coração. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque o alvo é Jesus Cristo, irmãos. E Ele está prestes a voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, que tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus, irmãos. É permissão de Deus. Eu acredito, irmãos, que através dessa pandemia muitas almas podem ser salvas, irmãos. E Deus tem prazer que as almas sejam salvas, sejam libertas das garras do inimigo, irmãos. Portanto, fique com essa palavra, irmãos. Mantenha a sua fé firme em Deus. Assim como Deus ressuscitou aquela viúva, assim como Deus proveu alimento para Elias, assim como Deus proveu alimentos para Elias, assim como Deus ressuscitou o filho da viúva, Deus vai cuidar de você, Deus não vai deixar você morrer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua fé firme em Deus, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e que Deus, irmãos, possa te abençoar da onde você estiver. Você que está ouvindo essa mensagem, guarda essa mensagem. É uma mensagem simples, uma mensagem muito conhecida, mas ela sempre traz uma grande riqueza para o nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu queria te agradecer, Senhor, por este momento, um momento de meditação da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar para o mundo através da Tua Palavra. Senhor, abençoa os pastores derpianos, Senhor. Eu não conheço os irmãos, mas o Senhor conhece, Senhor, a igreja do Senhor. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha guardar cada congregação, irmãos. Que o Senhor venha guardar cada irmão, ó Deus. Cuida, não deixa faltar, Senhor, o alimento, assim como o Senhor proveu, Senhor, o alimento para Elias e para a viúva. Que o Senhor provê para o seu povo também, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Ele virá num piscar de olhar.